Obrigada. Bom dia a todos. Eu pedi para vir falar um pouquinho aqui com vocês, pedir a atenção de vocês para esse assunto da inclusão e acessibilidade das pessoas com deficiência, que são, na maioria das vezes, excluídas pela sociedade, mesmo existindo as leis que garantem seus direitos. Há algumas semanas, eu e meu filho, nós passamos por uma situação no Teatro Municipal e que foi desnecessária justamente porque precisava de um bom senso e informação quanto a essas leis. Meu filho tem baixa visão, então ele é PCD, né, pessoa com deficiência, e ele tem também o transtorno global de desenvolvimento. Lá no teatro, como em vários outros lugares, são reservados lugares para as pessoas com deficiência. Porém, existe uma desinformação assim, de que apenas cadeirante é pessoa com deficiência e precisa desses lugares que são reservados, né? Acho que, de repente, por conta do símbolo, que atualmente já até mudou. Mas, enfim, a gente foi barrado, falando que eu não poderia comprar esses ingressos, porque ele não é cadeirante, mas pessoa com baixa visão. Fui no conselho da pessoa com deficiência, fui no Ministério Público e a princípio, também obtive desinformação. Essas pessoas também não sabiam que as leis já garantem uma igualdade a todas as pessoas com deficiência. A gente só conseguiu, meu filho só conseguiu assistir a peça que ele gostaria, porque eu resolvi falar nas redes sociais e esse vídeo chegou a algumas pessoas, e uma delas foi o vereador Walker, que foi quem ajudou a gente a fazer que isso fosse possível, né? Foi ao teatro, conversou com o pessoal lá e explicou que aqueles lugares são reservados para todas as pessoas com deficiência, e não só para cadeirante. Depois, o pessoal do conselho também foi lá e deixou claro isso. Porém, vocês que têm o poder e a visibilidade, seria muito importante vocês darem uma atenção especial a essas pessoas e a essa causa, porque a maioria das pessoas acham que, assim como somente o cadeirante é PCD, somente também o autismo é um transtorno. Eu vi aqui alguns requerimentos que só falavam do transtorno do espectro autista. Não é só o autismo que precisa de atenção e necessidades especiais. São vários transtornos de neurodesenvolvimento que precisam de atenção e cuidado, né? Então, assim, esse leque tem que ser aberto. E as leis já dão direito a isso. Só que esse direito é mascarado, né? Porque isso, de fato, não acontece efetivamente. Né? E para que isso aconteça, a gente tem sempre que brigar e dar a cara a tapa e ser a chata da história, né? Mas não é isso que a gente quer e que as pessoas com deficiência querem. É simplesmente exercer o direito que todo cidadão tem, né? E que ninguém respeita. Então, assim, o que eu vim fazer aqui é pedir o apoio e a atenção de vocês para dar visibilidade para essas causas, para a questão da acessibilidade a todo e qualquer evento que tiver, né, na cidade, e principalmente em dois pontos, assim, eu acho que principais, que é na educação e no emprego. A educação, as escolas, elas não estão preparadas para receber essas pessoas com PCDs ou com transtornos de neurodesenvolvimento. E, como eu já disse, apesar de ser lei, isso não é aplicado. As escolas particulares, aqueles alunos que precisam de um professor auxiliar, que têm esse direito, as escolas particulares, elas não fornecem, a maioria delas, e a grande, mas maciça, assim, maioria, né?
E aí você tem que ficar indo de escola em escola até que você consiga achar uma que resolva fazer o seu papel, né? E isso é errado, isso tem que ter uma forma de ser garantido, isso, né? A gente tem que entrar na justiça para conseguir todo esse tipo de coisa, assim, imperdoável, né? Nos dias de hoje, principalmente. Então, assim, e na rede municipal e estadual, o que acontece? Existe um professor auxiliar para um aluno, mas se tiver 2, 3, 4, esse mesmo professor auxiliar vai cuidar de todos esses alunos. E cada aluno, de repente, com uma dificuldade. Um sendo autista, um com síndrome de Down, um com deficiência intelectual, um com transtorno global de desenvolvimento. E como que um professor na sala de aula vai dar conta de atender a demanda dessas crianças que têm necessidades diferentes e precisam de adaptações diferentes? Então, assim, as escolas, tanto as particulares como as municipais e estaduais, não estão preparadas e não estão fazendo o seu papel, né, de fornecer esses professores e essas adaptações que esses alunos necessitam. E o outro ponto que eu falei foi o do emprego, que as empresas elas resolvem contratar pessoas com deficiência para simplesmente atingir a cota. Isso também é inaceitável, né? Porque essas pessoas elas têm o valor delas e elas são muito mais além do que a deficiência que elas têm, né? Então elas são capazes de muitas coisas. O pessoal do conselho falou que estão com um projeto de levar às empresas capacitação para fazer essas adaptações, né, para as empresas contratarem, mas com o intuito de utilizar essas pessoas como cidadão comum e atingir as potencialidades que essas pessoas têm. Então, eles falaram que estão com esse projeto, que tem 2 pessoas lá que vão trabalhar nesse intuito, né, de dar essa preparação para as empresas poderem capacitar e adaptar o que for necessário para que isso aconteça, né? Eu quero acreditar que isso um dia não vai precisar ser pedido, né, que aconteça normalmente, porque hoje já deveria ser assim, né? E porque todas as pessoas que estão aqui, elas podem algum dia precisar desses serviços, né? Ninguém aqui está livre disso. Hoje você pode não ser uma pessoa com deficiência, não precisar de necessidades especiais, mas a qualquer momento isso pode acontecer. E aí, só aí você vai pensar, e só aí você vai ser solidário, só aí você vai ter empatia, só aí você vai brigar, sabe? Não é assim que tem que funcionar. E aí é por isso que eu estou aqui, para pedir a atenção de vocês, quando vocês tiverem a oportunidade de dar visibilidade a essa causa, de informar as pessoas de que são cidadãos que precisam de ter equidade e não igualdade, que as pessoas não entendem essa diferença ainda, né? Que a equidade é você dar condições para as pessoas conseguirem atingir e ter sucesso como todos. Então, assim, tem pessoas que precisam das adaptações para conseguir ter o mesmo sucesso e ter as mesmas garantias e conseguir as mesmas coisas que as pessoas que não têm deficiência. Então, isso é equidade e é isso que a gente precisa entender e acho que vocês têm esse papel de informar a população e de levar isso a mais pessoas, para que a gente consiga ser uma sociedade mais empática e solidária.